Irmãos, eu quero compartilhar uma mensagem hoje aqui sobre a gente missionar. É um verbo que a gente precisa praticar. A gente precisa entender que missionário não é quem vive no sentido... vive integral na obra, né? Irmão, a obra é todo o tempo, amém? Em nome de Jesus, amém, irmão? Então, missionário não é quem está no campo, porque tudo que a gente está vivendo é um campo missionário. Missionário é quem está em missão, e Jesus Cristo deixou uma missão para a gente ir e fazer discípulos. Então, nós somos missionários, e quem é missionário, missiona. É um verbo que eu inventei aí sobre missionar. E é impossível a gente falar sobre missão sem antes a gente pincelar um pouco do que é o Evangelho. E louvo ao Senhor porque vocês têm caminhado nessa direção, têm absorvido essas verdades sobre a graça, sobre a nova aliança. E isso é tremendo, é fantástico. Mas eu quero ainda assim pincelar o que é o Evangelho, porque toda essa minha mensagem, se tiver desligada do que eu vou falar agora como introdução, a gente vai se tornar um bando de legalistas. A gente vai se tornar pessoas que enquadram Deus numa parede e falam assim, Jesus, ainda bem que você morreu por mim na cruz, hein? Porque, eu vou em presídio plantar a igreja. Então, sorte sua que você veio aqui morrer por mim. Isso é uma besteira, irmão. Ele veio, é de graça, é por conta dela que a gente se move, é por conta dele, do que ele fez, que a gente faz algo. Amém, irmão? Então, eu quero falar um pouquinho sobre o que é o Evangelho numa ilustração muito simples. Quem conhece o juiz Sérgio Moro, levanta a mão. Quem já viu o filme nessa tela aqui da Lava Jato? Quem já viu ou não? Ninguém viu, gente? É legal, o filme bacana, eu vi essa semana, muito bom. É o seguinte, imagina se amanhã o juiz Sérgio Moro na porta da Justiça Federal, imagina comigo, ele reúne toda a imprensa e ele fala, a partir de hoje, todo mundo que está preso, todo mundo que está para ser condenado, todas as pessoas envolvidas em escândalos de corrupção que eu estou julgando, a partir de hoje, está todo mundo inocentado, todo mundo solto, todo mundo livre, está tudo certo, porque eu sou um juiz muito misericordioso. Seria justo ou seria injusto? Responde aí, irmão. Injusto, né? Eu creio que o Senhor também não poderia apenas absolver o meu e o seu pecado por conta da sua misericordiosa, da sua misericórdia e da sua bondade. A Bíblia fala em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz, e o que é paz? Paz é um relacionamento com Deus, amém, irmão? Paz não é ter dinheiro, ter saúde, paz é ter relacionamento com o Pai. O castigo que nos traz esse relacionamento, essa paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus Cristo levou sobre si o meu e o seu pecado. A dor física de Cristo na cruz foi uma dor muito forte, porém a dor espiritual que Cristo leva sobre ele, o pecado que ele leva sobre ele, é uma dor muito maior. Eu quero te exemplificar. Sabe quando você estava lá no mundão, fazia o que dava na cabeça, não estava nem aí para nada? Aí um dia, o Cleberson pregou aqui uma mensagem da nova aliança, né? Pregou a mensagem aqui do filho pródigo, aí você entregou o coração para Jesus, aquela coisa toda, linda, maravilhosa, né? E o Espírito Santo veio habitar em você, amém, irmão? E aí você pecou. E aí nessa região aqui vem um sentimento tão desesperador. Quem sabe de que sentimento eu estou falando? Levanta a mão. Sabe que sou pecador aqui? Sobre Cristo foi lançado esse sentimento, irmão. O pecado foi lançado sobre ele. Não só o meu, não só o seu. Todas as pessoas que existiam na época, que existem hoje, que existirão, foi lançado sobre ele o meu e o seu pecado. Jesus Cristo se faz maldição ao ser pendurado no madeiro. Gálatas 3,13 diz isso. Ele se fez maldição por você, por conta de um resgate, de um relacionamento que havia se perdido. Jesus fez isso por você. No Salmo 8, o salmista vai dizer, quem é o filho do homem para que dele te lembres? Quem somos nós para que o Senhor nos visite? E eu fico pensando a mesma coisa, irmão. Quem somos nós para que Deus lá do céu envie o seu filho para resgatar um relacionamento com a gente? Quem somos nós? Deus pratica a sua justiça em Cristo para que sobre nós fosse lançado a graça dele, o amor, a sua misericórdia e principalmente um relacionamento. Você pode dizer amém? Diante dessa obra, quando eu medito na cruz de Cristo, é gerado em mim um constrangimento. O apóstolo Paulo fala isso, o amor de Cristo me constrange. É gerado em mim também, junto com esse constrangimento, um desejo de devoção a Deus,
um desejo de entrega a Deus, de dizer: Deus, eu quero viver para te adorar. Deus, eu quero viver para te servir. Deus, eu quero viver para dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é bom. Eu quero gastar a minha vida me devotando, me entregando a ti. É gerado esse sentimento, só que Deus ministra algo ao meu coração nesse tempo e eu quero compartilhar com os irmãos. Irmão, Deus, Ele é Deus. Deus, Ele não está em depressão no céu. Deus, Ele não está em crise com a divindade de Deus dele. Deus não está numa deprê. Anjo Gabriel, liga aí um modão sertanejo aí que hoje eu acordei meio depressivo. Né? Não rola isso no céu. Deus está ok com a divindade dele, top, maravilhosa de ser Deus. Então Deus olha para mim e fala: filho, por conta do que eu fiz por você na cruz através do meu filho, você quer me adorar? Amém. Mas eu não preciso de nada, eu sou Deus. Então faça para o próximo aquilo que você gostaria de fazer para mim, porque eu sou Deus. E eu escolhi ser amado no próximo. O título da minha mensagem é exatamente esse: Jesus escolheu ser amado no próximo. Eu quero comprovar biblicamente essa minha afirmação. E eu oro a Deus para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e a gente possa entrar num lugar de caminhar nessa verdade preciosa que tem mudado a minha vida, mudado a minha agenda, tem refeito as minhas prioridades, entendendo de que se eu quero me devotar ao Senhor, eu preciso me devotar e me entregar a Ele, mas expressando no próximo esse amor que eu tenho por Ele. Você pode dizer amém? O propósito do Senhor para que nós como filhos é que a gente venha a crescer em maturidade, é que a gente venha a crescer no sentido de conhecê-lo mais, caminhar mais e a cada dia mais a gente conhecer. Em Gênesis, a Bíblia vai dizer que Abraão, quando é gerado Isaac, inclusive Isaac quer dizer o filho que dá alegria. Então Abraão, ele ficou alegre quando Isaac nasceu. E a festa nos céus quando um pecador se arrepende, a Bíblia vai dizer. Porém, quando Isaac desmama, a Bíblia relata que Abraão dá um banquete, ou seja, o propósito é que a gente venha a crescer, o propósito é que a gente venha a seguir a maturidade. Jesus, ele fala em João 20:21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. O enviar de Deus em Cristo Jesus foi um enviar de um filho maduro, com senso de propósito. E é exatamente esse enviar que ele coloca sobre os nossos ombros, um enviar de maturidade. Lucas 15 vai dizer que certo homem tinha 2 filhos. E essa palavra filhos no original é tekenon, filho imaturo. Porém, Romanos 8 vai dizer que a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. A palavra filhos aqui é ruios, filhos maduros. Um filho maduro é aquele que tem responsabilidades. Isso na palavra, no sentido original, queria dizer, tekenon é um filho que ainda depende de outro. Agora, ruios é um filho que tem maturidade e responsabilidades. O enviar de Deus sobre nós é um enviar com responsabilidades, irmão. E a gente tem que estar preparado para assumir essas responsabilidades que nos foi confiadas através de Cristo Jesus. Eu conversava com o Cleberson lá fora, no sentido de que a graça não é apenas um lugar de contemplação, onde a gente é alcançado por Jesus por conta da graça dele. E eu tenho visto muita gente por aí que fica prostrada, que fica pensando a vida inteira: uau, cara, ele me alcançou. Uau, cara, é isso aí. E a gente fazer missão sem ter esse sentimento de uau, está errado. Porém, a gente entrar apenas nesse lugar de reconhecer o que ele fez por mim e eu ficar estatizado, se eu ficar numa área de ostracismo na minha vida, está errado também. Se a gente conseguir juntar essas duas coisas, de fazer o bem pelo motivo certo, com a motivação certa, por conta do que ele fez por mim e em mim, ele vai fazer através de mim. Aleluia, irmão? O Senhor quer fazer algo através das nossas vidas. E o que um filho maduro faz? Primeiro de tudo, ele é relevante. João 3,16 vai dizer, você conhece? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João 3,16 vai dizer que nisto consiste o amor. Cristo se entregou por nós, logo nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Esses textos eles se complementam de uma forma tremenda. Porque ao passo que ele se entregou, eu agora em resposta a isso preciso também me entregar. Tiago 1,27 fala que a verdadeira religião é essa, cuidar do órfão, da viúva e não se corromper pelo mundo. Tiago aqui está deixando bem claro que existem 2 tipos de pecado, pecados de ação e pecados de omissão. Eu tenho visto muita gente pregar só sobre contra o pecado de ação. Eu estou fazendo curso teológico agora, esses dias, enchi as paciências, irmão.
Aí o cara falando, porque é santidade, porque é isso, porque é santidade, santidade. Aí eu levantei a mão. Será que a gente vai falar só dos pecados de ação que a gente comete, ou a gente pode falar dos de omissão que a gente não comete? Qual pecado é esse? Cuidar do órfão e da viúva, quando a gente não faz, quando a gente não vai e não discipula, quando a gente não cuida do pobre, quando a gente não muda a realidade de uma cidade, a gente como igreja está se omitindo, e é pecado também. E a gente tem que correr junto para praticar a santificação. E a santificação não é você só deixar de fazer algo. E a igreja brasileira está sendo conhecida como aqueles que às vezes, deixam de fazer coisas. O que é ser crente? É não beber, não fumar. Ser crente. Não, irmão. Ser crente é você fazer algo. Não é sobre você apenas morrer para as suas vontades, seus desejos carnais. É isso também, mas não dá para ficar restrito a isso. Porque ser crente é sobre mudar uma cidade, irmão. Ser crente é mudar Curitiba. Ser crente é mudar o bairro que Deus plantou você. Isso é ser crente. Eu entendendo o que Jesus fez por mim, eu quero a partir de agora então fazer pelo próximo. E eu pensei, poxa, tem 9.000 presos em Curitiba e região metropolitana. A gente precisa mudar isso. A gente precisa ir com o evangelho lá dentro para que esses 9.000 venham ouvir a voz de Deus e largar o crime. E eles também começarem a praticar algo. Na PEP 2, a gente tem culto lá que a gente está fazendo em torno de... Com 50 homens, a gente faz culto na PEP 2, Penitenciário Estadual de Piraquara 2. O diretor da unidade pediu para a gente tomar um café com ele lá, e ele veio e falou, olha, o trabalho que vocês estão fazendo aqui, a gente está admirado. E a gente quer, então, olha as palavras do cara que não é crente, irmão. A gente quer, então, que vocês façam um trabalho, sim, de consolidação com os presos. Consolidação, esse cara está em célula, né, irmão? E consolidação para que eles possam, durante a semana, a gente vai credenciar uns 3 ou 4 lá da equipe de vocês, dos presos. Então, presos são a nossa equipe. Fiquei grato a Deus, sabe, irmão? A gente vai credenciar eles para eles irem pela cadeia inteira, evangelizando outros presos, para que os outros presos que queiram largar o crime vão lá para a galeria deles, lá que a galeria é só de gente que é crente. E a gente começou a fazer isso. E ali eu comecei a entender que o propósito de Deus não é apenas a gente falar para eles, cara, larga o crime. Mas larga o crime e começa a anunciar para outros que é possível largar o crime. Irmão, o propósito do Senhor é que você comece a fazer isso também. Não é sobre parar de fazer coisas, também, mas é sobre parar de fazer, mas começar a caminhar, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia! Ele quer fazer com que você prossiga em conhecê-lo e fazê-lo conhecido. E mais incrível que Tiago, ele, segundo a maioria dos teólogos, ele foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, cronologicamente. 45 anos depois de Cristo. Endereçado a uma igreja que eram judeus, que tinham mais de 600 leis, que tinha lei para tudo, irmão. Lei como tinha que lavar a mão, como tinha que comer, como tinha que sentar para comer. Tinha lei para tudo. E Tiago manda para eles, vocês querem 600 leis, mas eu vou falar o que é o reino de Deus, a verdadeira religião que o nosso Pai quer. A verdadeira, imaculada, sem mancha. Cuidar do órfão, cuidar da viúva, não se corromper pelo mundo. Essa palavra, será que não vale para nós hoje? E a gente tem um monte de lei, a gente tem um monte de regrinha, esquece do órfão e da viúva. Esquece de não se corromper pelo mundo. É um desafio, irmão, mas o Senhor vai nos dar graça e a gente vai conseguir entrar nesse lugar. A nossa oração tem sido muito sobre como ir para o céu, não é? Historicamente, o evangelho, quando chega aqui na América Latina, ele é diferente assim do que de fato deveria ter sido, porque sempre é uma oração de como fazer para ir para o céu, e até hoje isso se perpetua quando a gente vai aceitar Jesus, né? Aceitar Jesus através de uma oração, a gente fala, Jesus, eu quero ir para o céu. Resumindo aquela nossa oração basicona, que eu mesmo uso na cadeia, eu acho muito legal aquela oração, né? Senhor Jesus, eu te aceito na minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Olha que coisa chique, né, irmão? Então eu estou orando para ir para o céu. Mas o filho maduro, entendendo que ele precisa ser relevante, ele tem que trazer o céu para a terra. Essa é a oração de Jesus no Pai Nosso. Venha o teu reino e seja feito aqui na terra aquilo que está acontecendo aí no céu. Então a chave do nosso evangelho, a chave da prática de vida nossa, aqui na terra deve ser, tem lá no céu, tem que ter na terra. Não tem no céu, não tem que ter na terra. Agora eu te pergunto, tem gente com frio no céu, irmão? Sim ou não? Fala mais alto aí, irmão. Sim ou não? Não tem gente com frio no céu. O ar-condicionado está lá ligado, Jesus está pagando, né, a Copel em dia lá.
Não tem. Tem gente com fome no céu? Não, tem picanha todo dia lá, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Aí você vem mais empolgada, né? Então não pode ter gente com frio e com fome aqui na terra, porque não tem isso no céu. O filho maduro traz o céu para a terra. Esse é um tempo da gente entender que não é apenas sobre ir para o céu, porque a eternidade não vai começar quando você bailar, irmão, quando você morrer. A eternidade começa quando o eterno habita em você. Porque a eternidade fala sobre o eterno, amém, irmão? E quem é o eterno? Ele, Yeshua. E a eternidade então não começa quando eu vou morrer. A eternidade começa quando eu aceito Ele, morro para mim, e Ele nasce em mim, e Cristo em mim, esperança da glória. Então esse é um tempo de você começar a viver essa glória agora. É sobre trazer o céu para a terra, irmão. Aleluia. A gente gosta muito de ler Atos 1:8 e faz desse texto algo bem romântico, né? Algo de uma experimentação, né? O Espírito Santo vai vir, vai encher toda a casa. E foi a promessa de Cristo: olha, vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Jerusalém quer dizer o lugar da adoração. E a gente analisar os discípulos, né? A promessa se cumpre em Atos 2, né? Vem o Espírito Santo sobre todos que estavam numa casa, aquele mover todo. Mas sempre foi para ser testemunha, nunca foi apenas para mim mesmo. Então Deus quer gerar uma experiência sobrenatural em você, quer, mas é para você fazer algo. Deus quer confiar um ministério a você, quer, mas ministério quer dizer serviço. E ninguém faz um serviço para si mesmo. Pode até fazer uma vez, mas se você faz sempre, você vai morrer de fome. Pega um exemplo de um pedreiro, por exemplo, irmão. O pedreiro vai construir uma casa. Aí ele constrói uma casa para ele. Aí ele acaba, depois de um mês, vai construir outra casa. Aí outra casa para ele. E é só para ele, assim. Ele vai morrer de fome. O pedreiro constrói casa para o outro que contratou ele, amém? Você entendeu, né? Você é muito inteligente, irmão. É igual Chaves vendendo churros. Quem lembra disso, né? Churros só vinha... Sim, claro, como não? Churros. E Chaves, ele não vendia churros, só para ele mesmo. Então não dá para ser desse jeito. Serviço é para o outro. Por isso que tem gente frustrada no ministério. Porque está tocando, está cantando, está pregando para si mesmo. Não para o próximo, não para o outro. E tenha em você o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve lá na cruz. Embora sendo Deus, ele não se apegou a essa forma. Se esvaziou e foi obediente até a morte. Ele tomou essa forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Seja servo. Entenda que o ministério é serviço para o próximo. Então, os discípulos, entendendo que receberam poder em Atos 2 para ser testemunha, para servir, eles ficaram em Jerusalém. E Jesus disse: é Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Atos 3, essa promessa tinha sido feita e cumprida. Em Atos 3, eles ainda estavam em Jerusalém. Em Atos 4, ainda em Jerusalém. Em Atos 5, ainda. 6, também. Em Atos 7, é que esses camaradas saem de Jerusalém. Quando Estevão é morto, uma grande perseguição se levanta contra a igreja, e aí eles saem de Jerusalém. Jerusalém é o lugar da adoração. Tudo que Deus tem para nós está fora da nossa zona de conforto. Hoje eu conversava com minha esposa no café da manhã que a gente tomou, comendo uma torradinha e filosofando. A gente conversava que o principal pecado da igreja brasileira hoje é a preguiça. A preguiça está matando o nosso chamado de transformar Curitiba. A preguiça está fazendo com que a gente pare de servir a sociedade. Porque dá trabalho, irmão. Eu estava numa reunião semana passada. Está gravando aí, né, pastor? Eu estava numa reunião semana passada, sem citar nomes, em lugares. E aí nessa reunião, uma pessoa falou assim: olha, Deus está tocando no meu coração. Deu abrir assim um trabalho na frente do hospital. E assim, passam muitas pessoas. Acho que ele falou 40 mil pessoas por mês lá. Ele falou, vem gente de Londrina, Maringá, gente de tudo que é lado. E a gente ia ter tipo uma casa de passagem para aquelas pessoas. E eu fiquei esperando ele falar, né, qual que era a data que ele ia começar. Ele falou, mas eu estou orando a respeito. Deus vai fazer. Deus vai abrir a porta. Eu falei, meu irmão, não vai fazer, é você que vai fazer. E Deus está junto, bota o pé na água. E vai. Preguiça. É ou não, irmão? É preguiça, porque dá muito trabalho. Você vai lá para frente do hospital, vai ter gente, vai sujar, é trabalho. Mas não adianta entrar numa igreja, não adianta entrar no cinema para adorar, não adianta a gente se reunir para adorar se a gente não vai sair depois para servir, irmão. Esse é o chamado, é sobre perder a nossa vida, é sobre receber
numa casa o Espírito e ele vir, nós temos essa experiência, mas é sobre ir para Nazaré, para Samaria, para os confins da terra. A palavra confins da terra que Jesus usa ali é exatamente essa, o antônimo do céu, o contrário do céu. É sobre trazer o céu para a terra, no lugar onde não tem céu. É sobre a gente matar a nossa preguiça e começar a servir. É sobre acordar às 5 da manhã e ir lá para o café com oração. É muito difícil, irmão. Eu trabalho segunda. Meu irmão. É difícil mesmo. Esse é o negócio. É sobre a gente poder fazer algo diferente. E a gente está muito acostumado com esse lugar da experiência. E a gente é a geração da experimentação. Tudo tem que sentir, tudo que tem, né? A gente precisa disso, parece que é algo que está incutido na gente. Marcos 9 vai contar Jesus chamando Pedro, Tiago e João para o alto do monte, para fazer uma reuniãozinha lá com Moisés e Elias. E eles chegam lá no alto do monte e Pedro inventa um corinho evangélico. Pedro naquela hora ele canta para Jesus: bom, estamos aqui louvando a Deus. Quem é o tempo desse corinho evangélico aí? Louvando a Deus. A versão sertaneja é assim. Naquele momento, Pedro fala: Jesus, deixa eu construir uma tenda, uma para você, uma para Moisés, outra para Elias. Vamos ficar aqui de boas, aqui está demais. Está glorioso. A Bíblia até relata que Pedro estava apavorado, porque ele vê Jesus se transfigurando. Quem curtia aí Dragon Ball Z, tipo Super Saiyajin, assim, Jesus escuta. Cara, Jesus ficou, agora ele vai ser no céu, na frente de Pedro. Pedro ficou apavorado. E ele fala isso: Jesus, deixa eu construir uma tenda aí. Eles descem do monte. Jesus nem responde, Pedro. Desce do monte, encontra um jovem endemoniado lá no pé do monte. Quando eles encontram aquele jovem endemoniado, os discípulos até levam um pau daquele demônio, só Jesus consegue mandar embora. Porque eles estavam focados na experiência. Uau, cara, eu fui no monte, eu vi ele. E eles descem cheios de arrogância e soberba. Então a experiência, o monte é o lugar da experiência, mas é no pé do monte, na terra, que você vai encontrar um jovem endemoniado, e esse é o lugar da convivência. O alto do monte é o lugar da experiência, mas o pé do monte é o lugar da convivência, e a gente precisa entender e assimilar isso, irmão. Estávamos fazendo um culto em São José dos Pinhais, e lá tinha um cara que tinha um bom comportamento e tal, ele era um dos líderes do PCC aqui no Paraná, e ele podia ficar solto na cadeia fazendo faxina, e a gente ficava preso num pátio, fazendo culto com os irmãos que lá nós temos em torno de 30 irmãos que estão caminhando conosco. E a gente fica preso com uma porta de portão, um portão de ferro, assim, a gente fica preso no pátio, e esse cara fica transitando, limpando. Tem uma janelinha que eles chamam de bocuda, que é do tamanho dessa Bíblia, assim, mais ou menos. E esse cara aí, o Demolidor é o apelido dele, irmão, porque ele era muito grande. Sabe o pai do Todo Mundo Odeia o Chris, lá, o Chris? Terry Crews? É tipo aquele cara, o cara era uma porta. Ele bateu assim no portão, e a gente abriu a bocuda, né, a gente seguiu com o culto lá, eu e mais outro capelão, a gente foi atender ele. A gente despertou aí, cara, o que houve? Eu vou morrer. O olho estalado assim, um cara grandão, eu vou morrer, cara. Meu coração tá palpitando, parece que tem alguém me enforcando, eu vou morrer agora. Naquela hora a gente fala: como assim, cara? Por favor, ora por mim, eu vou morrer agora. A gente naquela hora bota a mão na cabeça dele, irmão. E o cara cai. Só que nós estávamos presos fazendo culto, né? Foi só pela bocuda tudo isso, né? Porque Jesus não está restrito a ferro, né? A bocuda já serve. Amém, irmão? Amém, irmão? E aí o cara caiu. O cara caiu feio. Veio os guardas: o que aconteceu? O que aconteceu? A gente falou: foi Jesus, né, cara? Vai que a gente fica lá tempo integral, né? Derrubou o cara no PCC aí e fica preso aí já, cara. Não. Foi Jesus que derrubou ele, não sei o que aconteceu. Levaram o cara para a enfermaria, a gente acabou o nosso culto, porque a gente estava preso lá, né? E aí, quando acabou o culto, o guarda falou: olha, vocês podem lá orar pelo Demolidor, lá na enfermaria? Ah, podemos. A gente chegou lá, né? Levei mais 2 comigo. Vai que o Demolidor resolve demolir alguma coisa, né, irmão? Tava protegido. Foi mais 2 comigo. Chegou lá, o cara tava enquadrado assim, irmão, no fundo de uma enfermaria, pequenininha enfermaria, fazendo nebulização. Primeira vez que eu vejo um endemoniado fazendo nebulização, irmão. Demoniou, vai dar uma nebulização para ele aqui. Aí então o cara tava enquadrado lá. A gente começou a conversar com ele. E aí, cara, o que aconteceu? E ele falou: eu não lembro o que aconteceu. Eu sei que eu estava falando que eu ia morrer. E eu ainda estou achando que eu vou morrer. Aquela dor no coração, a pessoa algo me enforcando, está acontecendo ainda.
Naquela hora a gente apresentou a cruz, a graça do Senhor para ele. E ele falou, eu quero largar o crime, cara, eu não aguento mais. São 18 anos que eu lidero o PCC no Paraná. Eu não aguento mais o crime, eu quero Jesus, a minha família toda é crente. Só eu que não sou e eu vou morrer, cara. Eu quero Jesus, cara, por favor. Naquela hora a gente bota a mão na cabeça dele de novo, se endemonia de novo, cara. A gente manda embora aqueles bichos que estavam lá nele e a gente apresenta Jesus para ele. Aquele cara, quando a gente fala amém na nossa oração, ele fala, o que vocês fizeram comigo? Ele começa a chorar. E ele fala, aquela dor que eu tava no coração e no pescoço foi embora. Ele respira fundo assim e ele fala, eu nunca senti essa paz. Eu nunca senti esse sentimento. A gente vai embora do presídio, né, abraçamos ele, tivemos um tempo com Deus e com ele lá, nós fomos embora. Uma semana depois a gente voltou para realizar o nosso culto lá e a gente não achou ele lá na cadeia. Porque a gente faz culto no bloco do PCC. Tem o bloco dos evangélicos, o bloco dos que não são nada e o bloco do PCC. A gente resolveu fazer culto com o pessoal do PCC, né? Porque são os frios, né, que a gente tem que ir, né? O morno de Deus vai vomitar e os quentes já são quentes, né? Falando dos frios. E aí chegamos lá, a gente não achou ele, perguntamos por ele e o guarda falou, olha, o Edinaldo, chamando pelo nome já, o Edinaldo largou o PCC e ele se mudou lá para a galeria evangélica. O cara largou o crime, está caminhando com Jesus e agora semanalmente a gente está fazendo um discipulado com ele, vamos batizar ele até o fim do ano no nome de Jesus, irmão. Uma glória a Deus forte aí, irmão. É porque é sobre trazer o céu para a terra. Não fui eu, não foi no meu nome, cara. Não apresentei uma carteirinha de missionário para ele, para os demônios lá. Não, o nome de Jesus. O sobrenatural vem, irmão, quando a gente começa a sair de uma zona de preguiça. E a gente começa a praticar o céu aqui na terra e a gente começa a ver que Deus é sobrenatural de fato. De que Deus quer que a gente esteja no lugar da convivência e não só da experiência. Vamos citar 2 movimentos aqui. I Hope nos Estados Unidos, Kansas City. 24 horas numa sala, intercessão, adoração, cantando que Deus é santo, que Deus é bom. Numa sala fechada, cantando que Deus é santo e bom. Na minha cidade lá, agora virou moda isso. Todos os caras lá, uma vez por semana, os caras estão numa sala, 24 horas, cara. 24 horas falando, santo, santo. Agora eu vou citar um outro movimento, Cristolândia. Uma igreja na porta da Cracolândia, com toda a sistemática para o camarada largar o crack e vir para Jesus. Desde um atendimento psicológico, um banho, uma comida, a uma comunidade terapêutica, transformando a Cracolândia de São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória no Espírito Santo. A minha pergunta é, Jesus estaria numa sala dizendo que o Pai é santo ou ele estaria na rua mostrando a santidade do Pai? E por que então a gente fica só dentro de uma sala dizendo Deus, Senhor é santo? Se eu estou em Cristo, eu tenho que andar como Ele andou. Que Deus nos abençoe e a gente possa praticar isso. Que é um desafio, irmão. Mas é onde Ele estaria. João 12, você lembra os gregos querendo ouvir sobre Jesus? Jesus era um orador, irmão. Jesus era um orador, Jesus era um pregador. E a oportunidade para o ministério dele mais top foi apresentada. E ele começa a predizer a sua morte em João 12. Você lê em casa depois, a partir do verso 20. Os gregos procuram ele, ele diz não para os gregos. Ele começa a falar que aquele que ama a sua vida aqui na terra não consegue conservar ela para a eternidade. Ele começa a predizer a sua morte porque ele estava convicto de que o chamado dele não era aparecer para grego com as ideias e ideais deles, porque Jesus era um subversivo do judaísmo, irmão. Ele era um cara com discurso, ele se destacou na sociedade. Ele fala não para a Grécia. Ele fala não para o templo, irmão. Ele fala não para o ministério dele, o RG Jesus aqui da terra. E ele fala sim para o Cristo, para o Messias, a esse chamado de transformar uma sociedade inteira, a humanidade inteira para sempre, resgatando o relacionamento do pai para com os filhos. A gente precisa fazer o nosso RG da terra aqui morrer, irmão. E viver lá do céu, o nome que está lá no céu, o nome que Ele nos fez, que Ele nos deu. Essa posição de sermos embaixadores dEle, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Então, se a gente juntar alguns exemplos, tanto daquele pastor lá que falou, cara, vamos fazer algo no hospital, eu estou orando a Deus. Não, irmão, é você que faz o apelo, é Deus que faz o apelo por nosso intermédio. Então é com a gente.
E a gente começa a colocar a responsabilidade para Deus, sendo que Deus já falou para a gente fazer. Eu tenho que cuidar do órfão, da viúva, vou orar a Deus. Porque se Deus não me chamou para fazer, eu tenho que ir para o presídio, será? Não, que o chamado do Renan, preguiça sua. Eu tenho que ir para o hospital, será que é meu chamado? É preguiça sua, por isso que você está orando ainda. Eu tenho que cuidar de refugiados, de gente que está com fome, de gente que está com sede, de gente que está com frio. Tem, irmão, já está lá em Mateus 25. Eu quero estudar esse texto com você agora. Abra aí comigo, por favor. Mateus 25. Você está comigo? Diga amém, irmão. Você ainda me ama? Oh, glória a Deus. Mateus 25. Pode ser no bico mesmo. De boa, obrigado. Gaúcho, né, irmão? Missionário ainda. Irmã, me deram esses dias uma caneca, aquelas de plástico no presídio para eu tomar água depois da pregação. Isso aqui é o céu. Sabe aquelas de mão gasta em toda ponta assim? Tem coisa que só milionário e missionário vive, irmão. Amém? Almoçar com preso, cara, aquela comida deles, uma maravilha, igual bater o grill. Mateus 25. É o seguinte, irmão, tá vendo que tem o 25 grandinho na sua Bíblia aí, né? 1, 2 pequenininho, amém? Esses numerozinhos aqui, que nos ajudam muito, eles foram parar na Bíblia só em 1400 anos depois de Cristo. Então, assim, Jesus, quando foi falar isso aqui, ele não falou assim, então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens. 2! Não foi assim, tá bom? Ele falou um discurso só, e esse discurso dele começa lá no capítulo 24, onde ele está falando do fim dos tempos. Para as mesmas pessoas, o mesmo assunto. Então a gente precisa ler esse texto de Mateus 25 debaixo de um contexto geral da ideia de Cristo aqui para essas pessoas, que vale para nós até hoje. Mateus 25, 1, debaixo dessa perspectiva a gente vai ler, de que é uma coisa só. O reino de Deus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, saíram em contraste com o noivo. 5 eram insensatas. Perdão, irmãos, me perdi, vamos de novo. O reino de Deus será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias, suas lâmpadas, e saíram em contraste com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias e não levaram óleo, as prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. Deixa a tua Bíblia aberta e olha para mim, irmão, olha só. A teologia neotestamentária vai nos permitir dizer que mulher no Novo Testamento simboliza a igreja de Cristo. Virgindade fala de separação, fala de pureza. Então a mensagem de Cristo aqui é para a sua igreja, que é pura. E as 10 eram virgens, então as 10 é a igreja. A matemática de Jesus está dizendo aqui que metade está ficando de fora porque não tinha o azeite. Azeite pode simbolizar o Espírito Santo. Como eu posso saber se eu estou cheio do Espírito Santo? Se eu estou brilhando nas trevas, porque ali fala que aqueles que não tinham azeite, a sua luz não estava acesa. Se hoje você está brilhando nas trevas, é porque você está cheio do Espírito Santo. Se você não está brilhando nas trevas, se você só está num lugar de monte de luz, vai chegar uma hora, sabe o que vai acontecer? A sua luz vai apagar, irmão. Você vai dormir. É ou não é o contexto de a maioria dos crentes que você conhece? Estou chateado com o meu pastor. Estou brigando com meu irmãozinho. Não me deu boa noite. Né? O louvor é alto. O louvor é baixo. Eu não conheço a música. Eu conheço todas as músicas. Porque não está brilhando nas trevas. E aí você, quando fica num lugar só cheio de gente que já é crente, você começa a encher o saco. Se você conseguir brilhar nas trevas, é porque você está cheio do Espírito Santo. E aí não dá tempo para a gente ficar brigando quando a gente está olhando a necessidade do mundo. Ser cheio do Espírito Santo envolve você estar brilhando nas trevas. Amém, irmão? E esses são os que estarão atentos quando o noivo aparecer. Agora a gente vai lá para o verso 14. A gente vai fazer 3 pilares desse texto. O primeiro é entender que temos que ser cheios do Espírito Santo e para ser cheio tem que brilhar nas trevas. No verso 14 vai falar sobre a parábola dos talentos e dizendo assim: também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou seus bens. A um deu 5, outro 2 e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. E em seguida partiu de viagem, e o que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os, ganhou mais 5, o que tinha 2 saiu, ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Você conhece a história? O rei volta para acertar conta com seus servos, elogia os que haviam multiplicado, e ele fala lá no verso 28,
para esse homem que tinha enterrado o seu talento: tirem o talento dele e entreguem o que tem 10. Pois quem tem mais será dado, terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. O que é o talento aqui? Tudo que você tem na sua vida é o seu talento, que Deus confiou a você, porque não é seu, é de Deus. Amém? Para você ter uma ideia, tem uns missionários, cara, que são cara de pau. Eu conheci o maior cara de pau da história, um amigo meu, o pastor Ricardo Ribas. Ele tá plantando uma igreja em Campo Magro. Campo Magro, para quem não sabe, é um lugar com fins da terra. Campo Magro, ele está lá plantando igreja lá. E aí ele viu um terreno assim, e Deus falou com ele: esse terreno aqui, sabe, ele ficou meio aleluiado assim, cara. Ele falou: esse terreno aqui era uma bênção para essa igreja, hein? Aí ele foi pesquisar de quem era o terreno. Era da igreja menonita. E aí ele falou: esse terreno é menonita, então acho que eu vou conversar com os caras. Indo para a reunião, ele viu um monte de gente vendendo droga naquele terreno lá, à luz do dia. Chegando na reunião, ele falou para os caras da menonita: é o seguinte, esse terreno aqui não é de vocês. Esse terreno aqui é de Deus. E hoje esse terreno aí que é de Deus, tem gente vendendo droga. E eu quero pregar o evangelho. Então, ele viu que o terreno custava 150 mil reais. Ele falou assim: então, esse terreno aí que é de Deus, não é de vocês, tem que passar para o meu nome, que eu quero construir uma igreja aí. E os caras falaram: vamos reunir, vamos ver. É o missionário mais cara de pau da história da terra, é esse. Vou apresentar um dia para vocês ele. Amém, irmão? Fechando parênteses, você gostou da historinha? Ou nada a ver com a história? Desculpa, irmão. E lá no Mateus 25, 31, eu vou proceder aqui. A gente precisa entender então que o talento é tudo que Deus nos deu. Tudo. O seu carro, a sua casa, a sua saúde, o seu dinheiro, o seu ministério, tudo é de Deus. Você está cuidando. É um talento que Ele te deu, te confiou. Cheio do Espírito Santo, multiplicando os nossos talentos. Só haverá a possibilidade de multiplicar ele quando a gente aplicar em um lugar que é onde está Mateus 25, 31. Vamos ler juntos. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com seus anjos, ele assentar-se-á em seu trono na glória celestial, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Verso 34. O rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, e recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, você me deu de comer; eu tive sede, você me deu de beber; eu fui refugiado, você me acolheu; eu necessitei de roupas, você me vestiu; estive enfermo, vocês cuidaram de mim; estive preso e vocês me visitaram. Os justos responderão: Senhor, quando te vimos nessas condições? Verso 40. Eu digo a verdade: o que fizeram a uns dos meus menores irmãos, a mim vocês fizeram. Na minha versão, linguagem de hoje, eu escolhi ser amado no outro. Jesus está falando que às vezes que fizemos aos pequenos irmãos, a Ele nós fizemos. E a gente canta: eu só quero ver você. Aonde você pode ver Jesus já aqui na terra? O que tem fome, o que tem sede, o refugiado, o hospitalizado, e no preso, no marginalizado, no sem vez, no órfão, na viúva. Você pode ver Jesus agora, irmão. É só você querer. Mas você canta o que quer, então por que você não vai ver? Aleluia, irmão. O silêncio dá uma constrangida em mim assim. O texto segue e vai dizer: e dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim por fogo eterno, preparado por diabos e seus anjos, pois eu tive fome e sede, e você não me deu nada para comer. Eu fui estrangeiro, você não me acolheu. Eu necessitei de roupas, você não me vestiu. Eu estive enfermo, preso, você não me... Eu fui estrangeiro, você não me acolheu. Eu necessitei de roupas, você não me vestiu. Eu estive enfermo e preso, vocês não me visitaram. Eles responderão: Senhor, quando tivemos nessas condições? Quando vocês deixaram de fazer a um dos meus pequeninos, a mim deixaram de fazê-lo. Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Tim Keller, ele fala no seu livro Justiça Generosa uma diferença de justificação pela fé e de justiça. Ao passo que a gente quer hoje praticar um discurso de justificação pela fé sobre o que Jesus fez por nós, e o mundo não está nem aí para o nosso discurso. Essa é a grande realidade. Se você vai numa universidade e pergunta para um professor o que é o pastor e crente para você, ele vai dizer: pastor é cara que rouba dinheiro de fiéis, e crente é burro, que não gosta de gay e dá dinheiro para pastor, que rouba. É ou não é?
Pastor é o cara que bota os milagres ali na TV, que é tudo mentira. Que entrevista endemoniado, que eles pagam aqueles caras para fazer mudar a voz. Isso que a sociedade está pensando da gente, essa é a grande verdade. Por quê? Porque a gente não está praticando justiça. Agora, no momento que a gente pratica a justiça, o que é justiça? É trazer sobre a terra. Isso é justiça. A gente pratica a justiça, o mundo lá fora vai querer saber o porquê que a gente faz isso. E aí a gente apresenta a justificação pela fé. Quem entendeu isso, diga amém. Justiça vai gerar interesse no mundo de saber por que você faz isso. E a gente vai poder dizer, porque Ele fez por mim. Porque Ele me amou primeiro. É por isso que eu amo, porque Ele me amou primeiro. O mundo está muito mais interessado que a gente se manifeste como filhos maduros, e não que a gente se exiba como crente evangélico. Porque a maturidade em Deus vai gerar uma transformação na nossa vida, a tal ponto que a sociedade vai ser transformada, a dignidade da sociedade vai ser restaurada. Em Isaías, a Bíblia fala que nós seremos reconhecidos como reparadores de brecha, como aqueles que tornam a comunidade, a cidade, habitável outra vez. Esse é o chamado da igreja, é de tornar Curitiba habitável outra vez, porque do jeito que está não está legal. É tornar o bairro habitável outra vez, porque do jeito que está, a criminalidade, a falta da educação, a desigualdade social, e a gente está com esse chamado de praticar justiça, e as pessoas vão, por quê? Porque Ele fez também. E porque Ele fez, eu faço. Porque eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. Amém, irmão? Aleluia. Quero encerrar pedindo para você ficar de pé no seu lugar. E abra sua Bíblia em Atos comigo aí. Atos 20, 24. Palavra do apóstolo Paulo que tem inspirado minha caminhada de fé. Eu creio que acontecerá o mesmo com os irmãos. Atos 20, 24. Quem achou, diga amém. Todavia, eu não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho, da graça de Deus. Folha um pouquinho para frente aí, Atos 29, abre aí comigo. Alguém achou Atos 29 ou não? Não? Não tem mesmo, irmão. Atos vai até 28. O 29 é com você. A história vai ser escrita através da sua vida e você vai poder tornar a comunidade habitável outra vez. Quando foram colocar o título nesse livro, Atos dos Apóstolos, as pessoas pensavam, a gente vai pôr Atos do Espírito ou Atos dos Apóstolos? A gente vai colocar apóstolos, porque o Espírito fez através dos apóstolos. Isso vale até os dias de hoje. O Espírito vai fazer, Ele quer fazer. Mas Ele quer fazer através de você. Aleluia, irmão. O Evangelho não é sobre a oração de domingo, é sobre a prática da segunda. É sobre a gente poder entender que foi nos confiado um bairro, uma cidade, um estado, uma nação. É nosso. Aleluia. Você pode, irmão. Sabe, eu não vim aqui hoje, irmão, para vender camiseta, para colocar um programa de adoção missionária. Eu vim aqui porque eu acredito em gente esclarecida em relação à graça de Deus, no potencial dessa gente de mudar uma cidade. Você pode isso, irmão. O Eterno mora em você, o Espírito Santo mora em você. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos aí, irmão.